Olá, boa noite a todas que estão aqui nessa noite de feriado, porque para quem quer estudar, para quem quer passar no concurso, não tem feriado, não tem sábado, não tem domingo, prova de concurso é no domingo, então nós vamos fazer esse encontro extra, um encontro bastante pontual, né? A ideia é que nós gastemos o tempo necessário, eu acredito que não vai ser um tempo muito longo, para comentarmos agora de modo prático, relacionado às questões do inglês de compreensão textual, né? Na semana passada, eu fiz um apanhado um pouco mais teórico, né? Falando a respeito de estratégias de leitura em língua inglesa. Nós falamos a respeito, né, da importância do nosso olhar em relação à prova, né? Um olhar que precisa estar muito mais voltado para o que você sabe do que para aquilo que você não sabe. Porque quando a gente encara qualquer desafio pelas nossas competências, pelo que nós temos de conhecimento, de habilidades, já estamos um pouco um passo além para conquistar os nossos objetivos, né? Diferente de quando nós começamos a realizar qualquer atividade com aquela sensação de, é difícil, eu não consigo, eu não sei, eu estou com problema, assim, todo mundo, sim, claro, não estou desconsiderando, né, as dificuldades de cada um, mas nesse momento a nossa postura diante do desafio, ela pode ser um facilitador ou um complicador, né? Então, acho que a Gisele já deve ter ouvido quando nós tivemos aulas juntas, né? De que eu costumava falar assim, gente, não fica falando assim, eu não sei. Respira, pega a prova, respira, se concentre, né? De acordo com a fé de cada um, se você quiser fazer a sua oração ou não, né? Simplesmente respirar fundo para se acalmar, né? Mas acho que é importante esse ritual, porque é um momento de tensão, é um momento difícil que nós somos testados e às vezes nós somos testados de um jeito bastante injusto no aspecto de que se avalia um momento e não um percurso, né? Então, muita gente se dedica, investe tempo, dinheiro, energia, sonhos, e às vezes no dia, por conta de estar ansioso ou não dormiu bem, né? E há uma tendência da gente não dormir muito bem na véspera de uma prova importante, você acaba não tendo um desempenho tão bom quanto aquele que você mereceria ter, considerando o seu percurso e o seu esforço, né? Então, eu penso, e assim, pelo que eu já vivi, já experienciei, a nossa postura diante do que nós vamos fazer é muito importante, né? Isso é para uma prova de concurso, é para uma seletiva, uma entrevista de emprego, para qualquer coisa, né? É aquela história de que você transmite muito mais pelas suas ações do que pelo que você diz. Então, é necessário a gente fazer esse exercício, não é? É um exercício. Então, como exercício, a gente vai se aprimorando com a prática. Então, já falei demais, né? Para quem quer, para quem disse que não vai ficar ali muito tempo, né? Segurando vocês nesse feriado, nessa sexta-feira de feriado, eu trouxe hoje, né? O título é quase igual, né? Então, nós vamos falar de estratégias de leitura com acréscimo de agora na prática, porque eu selecionei algumas questões, eu tinha até falado com vocês na semana passada que na última prova do Banco do Brasil, das 5 questões de língua inglesa, 3 eram especificamente de compreensão textual, então eu trouxe
essas questões e trouxe uma outra questão que não é exatamente de compreensão textual, é uma questão de gramática, de um tópico gramatical, mas que a observação da estrutura textual nos ajuda a responder essa questão. Então, e como eu observei que em outras provas esse mesmo tópico ele aparece, eu acho que vale a pena a gente colocar nessa cumbuca de estratégia de leitura, porque a leitura vai ajudar a nossa compreensão e a resposta deste exercício, né? Então, aqui só para vocês terem a referência, né? A Kelly falou que eu faço, que eu gosto de fazer slides, né? E sempre gostei muito de montar uns slides bonitinhos, simpáticos, né? Acho que a vida já é dura demais, né? A gente tem que colocar um pouco de doçura no mundo, né? Então, os meus slides, assim, eu penso que eles trazem isso, né? Um pouquinho disso. Eu transcrevi, né, as questões com as quais nós vamos trabalhar. Se vocês quiserem perguntar, comentar, fiquem à vontade. Deixa eu só fechar aqui um arquivo, pronto. E primeira coisa, né, que é importante perceber e não se assustar, porque tem vantagens e desvantagens, como tudo na vida, é que essas provas na parte de língua estrangeira, tudo vem na língua estrangeira, no caso inglês. Ou seja, você tem um texto e você tem os enunciados e as alternativas, tá? Está tudo em inglês. Isso também, às vezes, é um fator que assusta muita gente, porque você vê um texto ali, como nós comentamos na semana passada, um texto de meia página, em inglês, e depois as questões também estão em inglês. Então, você pode falar, ai, meu Deus do céu, tudo isso em inglês, como é que eu vou responder, né? Por isso que eu disse no início, gastamos aquele tempo que eu considero que é útil, pensando que a gente tem que ter essa postura de, ok, está em inglês, mas tem vantagens nisso, não é só uma desvantagem. Por que que eu digo que tem vantagens? Porque muitas vezes, quando você tem um texto em inglês, o enunciado da questão em português, depois as alternativas em inglês, às vezes acontece isso em alguns momentos, você tem, no caso de estar tudo na língua estrangeira, você tem a oportunidade de ter na pergunta, no enunciado, partes importantes que te levam à resposta. Então, normalmente no enunciado da questão, e aí é legal que ele esteja em inglês, normalmente a gente tem ali uma indicação do que é que você precisa observar para responder à pergunta, né? Então, às vezes, isso ajuda, né? Então, é estratégia de leitura isso. Quando você tem em português, o que que acontece? Você lê a pergunta, tá, ok, qual é o... Enfim, qualquer coisa. Aí, o que que você tem que fazer? Você vai no texto, o texto está em inglês, aí você tem que pegar aquele enunciado e traduzir para o inglês. Fica mais difícil, né? O movimento fica mais complexo, porque ele te obriga a fazer uma tradução. E quando o enunciado está no mesmo idioma do texto, você já não precisa disso, né? Reparem que, normalmente, os enunciados de perguntas, eles contêm parte da resposta, né? Eles vão te mostrando ali em que ponto você deve prestar atenção, né? E aqui, inclusive, ele já vai dizer que é no parágrafo 2º, né? E eu transcrevi, não caberia para eu transcrever o texto todo, então eu transcrevi o parágrafo ao qual se refere a questão, né? Como o nosso objetivo aqui é compreensão de texto, e envolve o concurso, eu não vou ler o texto em inglês, porque a sonoridade do inglês pode confundir. A gente vai ler, tá? Então, vamos ler com os olhos, né? Sem falar,
para que vocês não sejam influenciadas pelos sons da língua inglesa, né? Então, aqui a gente tem o enunciado está aqui, este é o parágrafo, né? O parágrafo 2 são essas 3 linhas e um pouquinho, né? Que eu transcrevi aqui. Eu queria que vocês olhassem por 1 ou 2 minutos no que está sendo solicitado, né? E se vocês quiserem, escolham, né? Se você quiser colocar aqui no chat, pode colocar. Se vocês se sentirem incomodadas, não quiserem colocar, guardem para si. Depois eu vou mostrar na sequência qual a resposta e a gente vai comentar em cima da resposta, né? Então, aplicando aquela estratégia de palavras que você conhece, palavras que parecem o português e que têm um significado semelhante, números aqui, olha, tem muitos números em todas as alternativas no próprio texto, tem valores numéricos, nomes próprios, né, palavras que estão com letra maiúscula, né? Aí a Gisele já respondeu. A Gisele respondeu ali a letra B. Não sei se a Kelly quer arriscar também, né? Esse, não sei se ele é muito relativo, né? Falar de fácil, difícil, né? Eu não gosto muito de categorizar. A Kelly também respondeu a B. Então, vamos ver, meninas. Vamos ver se é isso mesmo. Calma aí, muita calma nessa hora. Yes, you are right. Né? A Gisele já tinha respondido, é isso aí, né, Gisele? Está estudando, é isso mesmo. Então, as duas responderam a letra B e né? Então, reparem que não é um exercício extremamente complexo, né? Mas ele exige raciocínio, né? Por quê? Né? Vamos fazer uma tradução, né? De acordo com, né, o segundo parágrafo. Então, aqui tem, nesse grupinho aqui, praticamente são todas palavras muito parecidas com o português, e as que não são, são palavras que normalmente a gente já conhece, né? To, the, né? Então, aqui tem de acordo, né, com o segundo parágrafo. O conceito, olha, tudo é cognato, né? Que são as palavras parecidas. O conceito, né? Aqui já tem uma coisa que nós comentamos, né, aquela ideia de que o substantivo no inglês, ele sempre aparece ao final do grupo de palavras que tem relação com ele, né? Então a gente acaba traduzindo inicialmente da direita para a esquerda, né? O conceito de jogadores de futebol robôs ou robóticos, né, surgiu, talvez a palavra que a gente não conhecesse fosse essa, mas reparem que quando a gente olha tudo que veio antes, a gente sabia tudo que tinha antes. E, às vezes, quando a gente não se dá conta do quanto nós sabemos, nós ficamos presos a uma palavra, que é uma palavra que aparece aqui, né? Que, inclusive, como eu falei para vocês, no enunciado, a gente tem aqui, ó, no parágrafo em questão, né, que é o segundo parágrafo, nós temos aquilo que eu chamei a atenção, né? No enunciado, a gente tem ali informações importantes de onde encontrar a resposta. Estão vendo aqui, ó, conceito, aparece aqui, né? Esse emerged, que também está aqui, né? E aí vem o que precisa ser respondido, né? Então, de acordo com esse parágrafo, o conceito de jogadores robôs surgiu quando, né? E aí ele tem 2 datas, né? Fala aqui alguma coisa, Tóquio 92 e depois 93, que nós entendemos que são anos, né? E aí é aquela questão de observar algo importante, que são as informações que tem aqui, né? Em 1997? Não, porque não tem nenhuma informação de 97 aqui. Né? Vocês responderam nos anos 90, né? Então tem esse S-zinho aqui, a gente usa isso também, né? Nos anos, a gente usa na palavra anos para indicar a década, né? 92, 93 é anos 90, né? Antes
dos anos 90. Para saber, para poder eliminar essas 3 últimas, o que basta a nós termos a compreensão do significado de before, né, que significa antes, né? Aqui o beginning, né, que é no começo. E aqui a gente tem 2 informações também sobre séculos, né? O início do século XX, não. 92, 93 não é no início do século XX, né? Já é mais para o final, né? No início do século XXI, também não, né? Então, tendo esse conhecimento, a gente resolveu a questão, né? E reparem como os valores numéricos, eles são importantes para responder essa questão, porque é uma questão que localiza a década, né? Ela interpreta as informações aqui não de modo específico, mas de modo geral, né? Então, tendo esse conhecimento, a gente já resolveu essa questão, né? Relativamente simples, né? Com um pouquinho de cuidado, a gente resolve isso, certo? Aí, mais uma, né? Mais um exercício que envolve compreensão textual presente nessa prova, né? Aqui comentando, né? A gente tem aqui o fragmento, o enunciado do exercício já aparecia assim, né? Por isso que eu não fiz nenhuma adaptação. No fragmento de sentença, né, de oração do 5º parágrafo, aí vem o fragmento, né, com 2 palavras em destaque. Designing e experts. E olha que legal, né? A gente tem que pensar o seguinte, queridas, que para que a prova do Banco do Brasil tem inglês? Vamos pensar que um escriturário, eventualmente, ele vai ter contato com materiais, com informações, eventualmente uma pessoa que apareça, né, um estrangeiro que apareça, ou algum material que chegue para ser classificado no banco. Então, o conhecimento de inglês que essa pessoa precisa ter não é um conhecimento de um professor numa escola de idiomas, você não vai pegar ou fazer um TOEFL ou um exame de proficiência em inglês, né? Então, é uma proficiência, digamos assim, em nível elementar básico, né? Então, é conhecer um pouco, né? Conhecer os rudimentos da língua. Então, aqui o que eles estão pedindo para que a gente faça, né? E essa é uma estrutura muito comum nas questões em geral, né? Então, tem lá o fragmento, ou eles indicam, como no exercício anterior, para você ler determinado parágrafo do texto, por isso que o texto normalmente vem numerado, né, de 5 em 5. As palavras com esse destaque, né, essas palavras negritadas, elas podem ser substituídas sem mudança de significado pelas seguintes palavras, né? A primeira coisa é lembrar que na sequência. Então, eu tenho que levar em consideração, primeiro, designing. Qual seria um sinônimo de designing? E o outro, experts. E são 2 palavras que você fala, mas elas não são palavras parecidas com o português. Não, mas elas são palavras que a gente já, ultimamente, já há algumas décadas, usamos com uma certa recorrência, né? Então, você fala assim, ai, fulano de tal está fazendo um curso de design de joias, né? Ele é web design, né? Principalmente com a informática, a palavra design, né? Se fala assim, mas não está escrito igualzinho. Sim, tem um ING aqui, mas a essência é a mesma. Confie no seu feeling, né? Então, a gente tem uma palavra que é um repertório relativamente comum. A mesma coisa com experts.
né? A gente, hoje em dia, em muitos nichos, se fala assim, fulano de tal não tem a expertise para fazer determinada tarefa, né? Nós aportuguesamos a palavra que existe no inglês o expertise, que a gente chama em português de expertise, né? E que tem? Então, se a gente entende, né, o design, alguém que desenha, né? No caso, o que aqui? Que desenha o quê? Robôs. E o outro, o expert. O que é o expert? Né? O especialista, né? Alguém que tem um conhecimento aprofundado. Pensando que essa palavra é a primeira e essa é a segunda, nas alternativas a gente tem que levar isso em consideração. Então, qual seria o significado, uma outra palavra que pudesse substituir design? E, na sequência, qual palavra substitui experts? E aí, o que vocês responderam? Aqui a gente tem que também, às vezes, fazer por exclusão, né? Porque, às vezes, está trocado, né? Assim, a ordem em que elas aparecem pode aparecer trocada, uma pode ser a resposta correta e a outra não, né? Então, a gente tem que usar essas... E aqui nas alternativas também eles usaram algumas palavras que não são parecidas com português, mas tem muitas que são parecidas com português, né? A Gisele respondeu C, com dúvida na primeira palavra, né? Aqui no planning, né, Gisele? Aí vamos ver se a Kelly também quer responder. Eu já vou mostrar aqui para a gente comentar. Tem várias palavras que são semelhantes ao significado do português, né? Então, design é o desenhar, né? Vamos pensar, quando você desenha um robô, o processo de desenhar, ele, digamos assim, é um dos primeiros processos, né? Então, você não está produzindo ainda, né? A ideia do desenho está ali na área da ideia, né? Vou colocar aqui. Sim, Gisele, você exatamente é um esboço, é isso mesmo, é um esboço, né? Porque aqui, vamos ver, a letra A, o drawing, né? Essa palavra significa desenhar, né? Ou desenho, que poderia ser sinônimo de design. O problema é a segunda, porque scholars, essa palavra, ela é usada no inglês, né? Scholars é uma outra palavra para estudantes, né? Lembra, não parece school? Você fala assim, nossa, parece school. School, né, escola, lembra aluno, não é? Então, por conta disso, por conta dessa palavra aqui, é que a gente não tem a alternativa correta, né? A resposta, o gabarito, a resposta correta, né? Planning é o planejamento, né? O rascunho, o desenho, né? Uma etapa prévia, né? E aí, experts, especialistas, que inclusive aqui, digamos, é o cognato, e até meu filho está concordando, né? Ele também concorda com isso. Você sabe que calopsita é da Austrália, né? Acho que ele ouve inglês, ele fica empolgado. A origem, né? O sangue fala mais alto, né? Aqui na letra B, creating, também, de repente, poderia ser até utilizado, né, com o conceito na criação, desenho, mas a gente tem uma outra palavra, essa de origem francesa, né, que é amateurs, né, que são os amadores, né, que não corresponde. Eles são mesmo, são muito inteligentes, Gisele. E assim, eu falo para ele, você vai ficar quietinho hoje, né? Ele até parece que vai, mas repare que todo encontro ele sempre fala.
né? E às vezes, quando em algumas aulas que eu participo, quando eu estou quietinha, ele não fala nada. Eu abro o microfone e começo a falar, ele fala junto, né? Parece que ele quer, assim, dizer, ó, eu estou aqui, tá? Eu também estou participando. Ele é bem fofinho, né? Só atrapalha, agora ele ficou quietinho, agora ele já mostrou que ele estava presente, né? E durante a pandemia, todas as aulas remotas também, em todas as gravações tem, em algum momento, o ruidinho dele, né? Letra D, finishing, aí é o oposto, né? Porque finishing dá a ideia de conclusão, né? O terminar algo. Professionals poderia ser sinônimo de experts. Manufacturing é a fabricação, né? Engineers, novamente, até poderia ser um expert, né? Mas manufacturing, que é a produção, não corresponde ao desenho, né? A produção é uma etapa posterior, né? O que eu queria comentar com vocês, reparem que as palavras marcadas, elas são palavras, no nosso contexto, conhecidas, não necessariamente parecidas com o português, mas usadas do jeito que elas são em inglês. E aqui nesse grupo a gente tem algumas palavras que são conhecidas e muitas que são parecidas com o português. Então a gente consegue responder fazendo essas associações também. Logicamente, quanto mais repertório você tem, quanto mais conhecimento de outras fontes você tem, melhor fica, né? Então, a gente consegue responder. E repare que aqui, por exemplo, a gente nem precisa ali ficar com dúvidas com relação ao restante da frase. Se você não conseguiu ler, eu não sei o que significa esse negócio aqui, né? Que inclusive a gente usa parecido no português, né? Que é o estado da arte, né? Da arte tecnológica. Mas não precisaria saber, porque não é isso que está em foco na atividade, no exercício. Então, foco no que você precisa realizar, e não naquilo que você não conhece, né? Fazer prova, às vezes, também é estratégia, né? O próximo, né, que também, aí sim, outro exercício bem típico de compreensão textual, né, que eu copiei o parágrafo porque o enunciado está aqui embaixo, né, ele cita o parágrafo 9, então eu transcrevi o parágrafo 9. Informação, né, relacionada à RoboCup, a competição RoboCup de jogos, né? E aí tem alguma coisa assim, né, falando de game, referee e team coaches. Aquilo que eu comentei no início, que o enunciado estar em inglês é importante porque você consegue localizar, deixa eu até fazer umas marquinhas aqui no texto, né? Então a gente tem aqui, né, cadê? Aqui. RoboCup Game. Temos aqui algumas coisas que eu estou pegando que está aqui no enunciado, tá? E depois tem aqui, ó. The team coaches. Então, essas duas palavras, esses grupinhos de palavras que estão no enunciado, eles estão no fragmento, no parágrafo, que tem que ser levado em consideração para responder a questão, né? Então, eu vou dar para vocês um minutinho ou dois, né? A Gisele até já respondeu, né? Se de repente se a Gisele quiser colocar aqui o que ela respondeu, né? De acordo com a compreensão do texto, né? Qual foi a alternativa escolhida?
Gisele colocou a letra D. Aqui, Robotic Engineers, essa daqui, né? Vamos ver então aqui, né? Então, aqui no parágrafo 9, a informação, Robocop, as competições de robôs, né? Tem uma Copa, né? O texto fala de uma Copa do Mundo, que nem Copa do Mundo de futebol, é uma Copa do Mundo de futebol robótico, né? Em que os jogadores são robôs, né? E aí tem esse game refereer, né, que a gente talvez não saiba o que é, e depois team coaches, are, né? Are, acho que todo mundo lembra do verbo to be, I am, you are, he is, she is, it is, aqui é are. São, é plural, né? As alternativas, nesse caso, elas nos ajudam a entender o que é que o exercício está pedindo. Então, a gente tem aqui uma palavra que é um cognato, humanoide. O que é um humanoide? Humanoide é uma fusão de duas palavras, humano com androide. Então, é como se aqueles robôs que têm aparência humana, mas que são máquinas, né? Então, humanoides, computadores, né? Palavra que a gente usa, pessoas reais, aí a alternativa D, engenheiros robóticos, né? Então, seriam engenheiros robôs, e mecanismos virtuais. Então, reparem que aqui a gente tem nas alternativas uma série de palavras, muitas delas parecidas com o português, né? E então, vamos pensar que esses itens aqui, né? O game referee, que aparece aqui, ó, aqui em cima. Opa, deixa eu marcar aqui. Game referee. O Robocup Game is the referee, né? Então, nos jogos dessa Copa do Mundo Robótica, é o referee, quem gosta de jogo, que, por exemplo, joga games de futebol, né, de esportes coletivos, você vê essa palavra significa árbitro, né, o juiz, né? Então, alguma coisa é o juiz. A gente tem que olhar um pouquinho antes. Se a gente voltar, tá vendo que esse aqui é o final da frase. Se a gente voltar para o começo da frase, olha o que a gente encontra aqui, ó. Deixa eu até pegar aqui e fazer uma marquinha aqui numa outra cor. The only person, a única pessoa num jogo, numa Copa, um jogo de Copa robótica, é o árbitro. Quer dizer, todos os elementos que participam do jogo nessa Copa são máquinas. A única pessoa é o árbitro. Então, o árbitro é um ser humano. E aí vem na sequência, né, que a outra palavra que tinha sido extraída do enunciado, team coaches. A gente usa hoje em dia a palavra coach. Fulano de tal é coach de carreira, né? Já ouviram falar disso? O que é um coach de carreira, né? É alguém que orienta, né? Alguém que dá esclarecimentos, um mentor, né? Um especialista, né? Então, a gente tem aqui os team coaches, né? Que seriam, né? Os técnicos, né? Num jogo, a gente chama o coach é o técnico, né? O coach do time, né? Aquele que orienta, que organiza, é o técnico, né? Em português, a gente usa essa palavra, né? Então, os técnicos do jogo, do time, are engineers. Estão reparando que na frente de engineers não tem nenhuma informação de que é máquina? Né? Então, a gente tem no jogo, todos os jogadores são robôs, a única pessoa dentro do campo, né, no jogo, é o árbitro, e também, né, os engenheiros são os técnicos.
Então, pensando, né, nessas duas posições, né, o árbitro do jogo e os técnicos, eles são o quê? Eles são... Opa! Espera que tem que fechar aqui para conseguir mudar. São pessoas de fato. Então, a alternativa que responde a essa questão é a letra C, né? Porque aí são dois grupos, né? São duas posições que são as únicas posições. Bateu na trave, né? Já que a gente está falando de futebol, né, Gisele? Foi na trave. Quase, chegou perto, né? Sim, tinham os engenheiros, mas eles são engenheiros que são seres humanos e não robôs, assim como os técnicos, né? Porque, olha só que no enunciado, eles colocam esses dois grupos juntos, né? Então, não é só o árbitro, né? Mas os capitães, ou melhor, os técnicos dos times são gente, né? São pessoas reais, pessoas de fato. Tá? As outras, e é uma coisa também que é interessante, ó, tem até uma dica para vocês. Olhem só que essa alternativa era a única que falava de pessoas de fato, né? Nas outras nós tínhamos aqui humanoides, que é um híbrido, né, de humano com formato humano, mas é máquina, computadores, então também é máquina, engenheiros robóticos também são máquinas e mecanismos virtuais, né? Tem a palavra mecanismo, né? A única que destoa é real people, né? Então, pode ser por esse caminho, às vezes, assim, às vezes dá certo, né? A única resposta que realmente parece que ia para um aspecto diferente, né? Então, quando a gente tem dúvidas, às vezes a gente tem que tentar usar muitos recursos, nem sempre todos funcionam, mas acho que todas as alternativas são válidas, não é mesmo? Tudo bem? Essa é um pouquinho mais trabalhosa, né? Opa! Tá certo. Ah, que eu não apaguei, deixa eu limpar aqui o da outra aqui, né? Eu esqueci de limpar para não ficar... Pronto. Agora, essa é a... Então, essas três questões que nós fizemos agora, reparem que as três são questões de compreensão textual. A primeira, e agora essa última, especificamente de compreensão textual mesmo. Mas a segunda, né, aquela que buscava ali os sinônimos, a gente vê que inicialmente ela é uma questão que envolve vocabulário, mas que também envolve a compreensão do texto, né? E todas elas, no final das contas, a gente usa sinônimos, palavras parecidas com o português, palavras que a gente conhece, outras pistas linguísticas para poder responder a essas questões, né? Agora, essa daqui, ela não é uma pergunta de compreensão textual, ela é uma pergunta de um tópico gramatical, mas que a gente consegue usar um elemento gramatical, um elemento de construção textual para encontrar a resposta correta. Então, aqui a gente tem um fragmento, né? No fragmento de texto, do 6º parágrafo, né? Aqui vem o fragmento, né? Então, RoboCup Soccer Federation. Queria chamar a atenção de vocês para as vírgulas. É importante falar que no inglês, diferente do português, usa-se muito pouco as vírgulas. Não sei se vocês já repararam nisso. Os textos em português costumam ter muito mais vírgulas que os textos em inglês. Às vezes você escreve em inglês ou lê um texto, você não tem vírgula nenhuma.
é ponto final, é a interrogação, né? Alguma coisa assim. Mas vírgula não é tão comum assim. Por quê? Porque em inglês a estrutura sujeito, verbo, complemento, ela é muito mais respeitada do que no português. Em português a gente pode inverter a ordem das palavras e a gente vai colocando vírgula. Nós gostamos, o jeito da língua portuguesa se expressar é muito mais flexível sintaticamente do que o inglês. O inglês, sintaticamente, a organização das palavras para construir as frases, ela é muito mais fixa. Então, o inglês gosta de escrever em ordem direta. Quando tem vírgula, como é o caso aqui, ela tem significado. Ela está ali ou especificando ou marcando algum tipo de inversão, né? Nesse caso aqui não tem inversão, mas tem muitas especificações. Então, a presença de vírgulas no inglês, ela sempre tem ali alguma coisa para a gente parar e prestar atenção, né? Então, ela serve para indicar alguma coisa que quer chamar atenção, né, para algum aspecto, tá? Depois eu até, se vocês quiserem, eu comento uma outra coisinha aqui com relação a essa história de inversão, né, que para a gente parece meio que óbvio, mas às vezes não é, né? Então aqui, RoboCup Soccer Federation, né, a federação de futebol robô, né, da Copa Robô, né, essa Copa do Mundo de Robôs, entre vírgulas, estão vendo que tem 2 vírgulas aqui? A FIFA dos robôs, né? A FIFA a gente está entre, inclusive, aspas, né? É a FIFA dos robôs. FIFA é o quê, né? Não é aquele organismo de futebol, né? Federação Internacional de Futebol, não sei o quê, né? Então, a gente tem essa palavra, a gente conhece, ela está sendo usada aqui, ó, entre aspas, né, para dizer assim, é um tipo de, né, FIFA de robôs, né, então o nome da federação é essa, né, só que é de robôs, né, aí vem assim, né, esse which, que é o que está sendo questionado, e o restante da frase, né, blá, 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 né. A palavra which, que é essa daqui, ela se refere a. E aí vem as alternativas. E se vocês olharem, todas essas alternativas, elas estão neste texto, né? Então, deixa eu até marcar aqui com uma corzinha, né? Então, a gente tem aqui, ó. Eu vou marcar, porque aí depois eu vou dizer para vocês qual que é uma dica muito importante para responder esse tipo de pergunta, tá? Então, aqui tem ali na alternativa a palavra game está aqui, FIFA está aqui, players está aqui, leagues está aqui, e depois a última resposta é tudo isso daqui, né? Então, reparem que eu marquei. Por que que eu marquei? Porque which é o equivalente ao nosso que. Então, quando eu digo assim, ele é o homem que me emprestou dinheiro. Então, o que a gente, esse que funciona como um relativo, né? Ele relaciona alguém que você já citou com alguma informação que você vai trazer depois, né? Este é o vestido que eu gostaria de comprar. Então, a gente pode usar esse que, quem, o que, no qual, né, do português. Tem isso no inglês também, né? E no inglês tem menos opções, né? Uma das opções é which. E onde está o pulo do gato para responder essa pergunta? Um pronome relativo, isso daqui é uma regra, tá? Que a língua inglesa vai utilizar isso
português também, mas falando aqui do inglês, né, vai utilizar isso com uma quase sem exceção, né? O pronome relativo, ele sempre se posiciona sintaticamente, quer dizer, a forma como ele vai aparecer na frase, ele sempre vai aparecer logo depois do item ao qual ele se refere. Então, a pergunta é justamente essa, né? A palavra which refere-se a. Então, pensando que which é um pronome relativo, é confusa, né, mesmo, né, Gisele? Porque você localiza todas as palavras no fragmento. E aí, a qual essa palavra se refere? Então, a gente, sabendo da regra, porque as vírgulas, por isso que eu chamei a atenção das vírgulas, porque essas vírgulas aqui, elas trazem um esclarecimento a respeito do que foi citado antes, né? Então, elas acabam confundindo mesmo, né? O pronome relativo tem relação com alguma coisa que já foi citada. Sabendo disso, o que vai acontecer? Algumas opções aqui já vão ser excluídas, porque estão depois do which. Lembra que eu falei? O pronome relativo, ele aparece depois da palavra com a qual ele tem relação. Então, eu já posso excluir players, leagues e game, né? Eu já risquei 3. Porque eles estão depois. O pronome relativo não se relaciona a alguma coisa que ainda vai ser citada. Então, essas 3 palavras que aparecem depois do pronome, elas não servem, né, para a resposta. Sobrou FIFA, que a Gisele comentou, né, que ficou justamente a dúvida é essa mesmo, FIFA, e depois tudo isso daqui que está antes, né, RoboCup, Soccer Federation. Pensando, né, que essas vírgulas, quando a gente vê assim uma estrutura entre vírgulas, o que normalmente ela significa? A gente fala que são aquelas vírgulas que elas funcionam como uma explicação, como um esclarecimento, né? Tecnicamente a gente chama de aposto, né? Porque quando eu digo assim, o Bradesco, que é um banco, é muito rentável. Quando eu digo o Bradesco, que é um banco, eu coloco ele entre vírgulas. Eu estou esclarecendo, trazendo alguma informação que às vezes não é nem necessária, porque, pelo menos para nós brasileiros, a gente sabe que o Bradesco é um banco, né? Mas vamos supor que você está falando ali com outras pessoas de outras nacionalidades que talvez não saibam. Então, quando eu quero esclarecer ou trazer um detalhamento relacionado a alguma coisa, eu tenho a tendência de trazer como se fosse até um parênteses, sabe assim? É que não teria como você ler o parênteses, né? Então, as vírgulas, elas fazem aquela pausa, elas colocam a informação que você quer esclarecer é como se fosse parênteses, né? Então, vamos traduzir aqui, né? A Federação da Copa de Robôs, ou seja, a FIFA dos robôs, né? Então, essa informação, ela traz um acréscimo, dados adicionais, mas qual que é digamos assim, o núcleo, né? Ao que tudo isso se refere, né? A FIFA dos robôs se refere ao quê? À federação. Então, a que o pronome relativo se refere? Só a FIFA? Não, ele se refere a esse organismo todo aqui. Então, qual que é a resposta? Pensando, né, depois de tudo isso que a gente falou, RoboCup Soccer Federation, né? Então, o pronome se refere a tudo isso. Inclusive, quer fazer uma outra prova dos 9? Para saber que essa é a resposta correta? Se a gente tirasse
Imagina, né? Se eu quisesse simplesmente apagar isso daqui, ó, riscar, continuaria tendo sentido a oração. RoboCup Soccer Federation, which, blá, blá, blá. Então, a Federação de Futebol Robô, e possui 5 ligas. Reparem, eu não precisava dessa informação entre parênteses, né? Ela é um acréscimo, acaba sendo até desnecessária, do mesmo jeito que o exemplo ali do Bradesco. Bradesco, que é um banco, né? Então, por que ela está aqui? Porque é um assunto novo que talvez, como eu, vocês, né, pelo menos eu imagino, não é um assunto que nós dominaríamos. Então, é um esclarecimento para quem eventualmente não sabe. Ah, clareou? Que bom, Gisele, fico feliz que tenha clareado, né? Então, reparem que é um exercício gramatical, porque está falando de pronome relativo, e pelo que eu observei nessa prova de 2021 que a gente está observando aqui, e na de 2018 também houve uso de pronomes relativos. Então, fica atento, porque tem uma chance muito grande de aparecer pronomes relativos, e aqui a gente consegue responder com um bom nível de segurança a partir da observação da estrutura da frase, né? O uso, pensando que, assim, a língua inglesa, ela não brinca muito com a ordem das frases, né? A estrutura sintática. Tinha um outro exercício, que era um exercício relacionado a marcadores discursivos. Por que eu não estou trazendo ele aqui? Porque esse realmente é um assunto que a gente precisaria estudar de uma outra forma, né? Então, minha sugestão para a Gisele e para todos aqueles que vão fazer essa prova no domingo, fiquem atentos, peguem uma tabela com marcadores a gente chama de transitional words, né? Que são os marcadores discursivos, né? Os conectivos. Entretanto, porém, dessa forma, finalmente, né? Observando os grupos em que eles se organizam, né? Porque esse tipo de exercício também costuma aparecer muito em concurso, e pelo menos o exercício que caiu na prova de 2021, ele exigia um nível de conhecimento das palavras, né? Porque não são cognatos, não são nem palavras parecidas com português e nem palavras que fazem parte do repertório da maioria das pessoas. Então, precisa tomar um pouquinho de cuidado e tem a mesma dinâmica desses outros exercícios. Qual palavra que tem o mesmo significado, que pode substituir, que pode ser sinônimo, né? Então, a minha sugestão é gastar um pouquinho de tempo com essas listas de marcadores argumentativos, né? Essas palavras que vão organizando o fluxo argumentativo do texto, tá bom? Queridas, era isso. Aqui, ó, já estou aqui no finalzinho. Meu filho acordou de novo, né, bebê? A gente chegou ao final, né? Deixa eu parar de compartilhar. Não sei se a Gisele quer perguntar alguma coisa, se a Kelly quer perguntar alguma coisa também, mas era isso que eu queria trazer para vocês, até tá quase no horário mesmo. Espero que tenha sido útil. Para a semana que vem nós vamos continuar, né? Pelo menos a minha intenção é continuar ainda falando de português para concurso. A gente pode intercalar com outros tópicos também. Vou ver se eu ainda consigo uma colega para falar um pouquinho a respeito da parte de leis, né, de direito, que eu acho que pode esclarecer.
mas desejo a vocês muita sorte, calma, concentração, foco e confiança no que vocês estão realizando, no quanto vocês estão estudando, que vocês tenham uma ótima prova. Espero que na semana que vem a gente vai se encontrar de novo na terça, né? Se a Gisele depois quiser contar como que foi, quais foram as suas impressões, né? O que deu dúvida. Oi, Sim, Gisele, pode falar. sim, Sandra, com certeza. Vou estar presente na aula de terça. A Aí aula você de hoje traz... ajudou muito, Que bom, eu fico clareou feliz. bastante. Qualquer dúvida, se Eu tiver... vejo que a minha experiência com o inglês não está tão atrasada. Eu acertei Ah, bastante questões. viu só? A gente, às vezes, a gente tem uma baixa autoestima, às vezes, né? A gente é muito duro consigo mesmo, né? Sim, Então, eu sou muito perfeccionista, eu quero tudo perfeito. Então, se eu erro mais de uma, eu já estou péssima. não, pensa assim, você precisa, assim, uma por vez, né? Então, Aham. cada uma tem que ser realmente comemorada como uma conquista, você sabe muito mais do que você imagina, e é ter paciência, ter tranquilidade, cuidado e confiança. Confiar, que eu tenho certeza que você está estudando há bastante tempo. Eu vou ficar muito feliz depois de ouvir assim, fui bem, estava difícil, mas possível de ser realizada. A minha insegurança maior está na matemática financeira. Matemática É, financeira, de 10 que eu fiz, eu errei 9, acertei só uma. A minha, então, assim, a minha é, matemática financeira está horrível. é porque eu sei, assim, nós que somos das humanas, é bem árduo, não é? Mas então, tenta revisar algum conteúdo e também, assim, nesse momento já não adianta mais querer aprender muita coisa, mas eu acho que, Sim, assim, é revisar aquilo que você entendeu, talvez adquirir um pouco mais de consistência com relação a um ou outro tópico, e amanhã tira depois uns momentos para você descansar, para relaxar um pouco, porque relaxar um pouco a mente. se você vai muito cansada também, aí não adianta, você está com Não tanta adianta. informação, sabe aquela coisa do pessoal que vai para a porta do local, levando apostila, não adianta, você não estudou até aquele momento, não é na porta do colégio que você vai aprender alguma coisa, né? Com Você vai se certeza, confundir. Então, com boa sorte certeza. para você. E se precisar de Obrigada, qualquer coisa, entre em Sandra. contato, tá bom? Tá ok, muito obrigada pela aula de hoje. Obrigada pela Boa noite, presença. Kelly. Boa Tchau, tchau. noite, bom descanso e boa prova. Até a semana que vem, se Deus quiser. Até.